pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série Mudanças Climáticas aqui no Pensar Jovem. Eu sou a Luana Vitória, sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária no Cefet-MG e também sou extensionista do Pensar Jovem. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa com a professora Carolina Dias, que participou do episódio anterior e trouxe várias reflexões importantes sobre o tema. Inclusive, nós já temos 2 episódios disponíveis da nossa série, então confere lá porque tá muito interessante. E fiquem ligados, porque além dessa entrevista no episódio de hoje, a gente também vai contar com a participação da Yasmin, que é também extensionista aqui no Pensar Jovem, que irá conversar com os alunos da Escola Municipal Bento Machado Ribeiro para saber o que eles pensam sobre o tema da nossa série. Então, Carol, continuando a nossa entrevista, diversos estudos apontam que as mudanças climáticas podem sim representar uma ameaça à vida humana. Alguns exemplos disso são as ondas de calor, tempestades, inundações e até mesmo o surgimento de novos vírus. Com isso em mente, você pode nos explicar um pouco mais sobre como essas mudanças climáticas estão relacionadas? Sim, todos esses fenômenos e anomalias, eles podem representar uma ameaça à existência humana. As ondas de calor matam muito, a gente viu esse cenário, né, ano passado, em 2023, 2024. Tempestades, inundações, novos vírus e arboviroses. Tudo isso está no pacote de ataque e ameaça à humanidade em função das mudanças climáticas. Todas essas oscilações nas condições meteorológicas, elas podem, amplificar ou favorecer a proliferação de doenças. A geografia da saúde trabalha nessa linha de pesquisa, inclusive. Em 2023, 2024, a gente teve confirmado a ocorrência de um super El Niño, onde as anomalias climáticas trouxeram impactos na relação da temperatura e da umidade do nosso planeta, alterando diretamente o regime e a distribuição de chuvas em diversas partes do globo. Então, essa relação climática ela vai alterar e vai se configurar a partir do aquecimento das águas do Oceano Pacífico, interferindo no mundo inteiro, na dinâmica térmica e hidrológica do planeta inteiro. Isso é uma consequência, né, de um El Niño ou de um fenômeno Enos, como a gente tecnicamente, denomina. De um modo geral, né, para fazer uma explicação sobre o que é o El Niño, ele vai alterar esse padrão climático esperado, onde era seco, vai chover, e onde chove, fica seco. A gente tem, né, alguns exemplos disso, como no caso da Amazônia, na região sudeste, em anos de super El Niño, a gente tem diretamente impacto no regime de chuvas, que altera inclusive o nosso sistema de energia, baseado nas hidrelétricas. E a gente paga mais caro, né, na bandeira negra, né, na bandeira preta da CEMIG e das concessionárias de energia. Quando a gente vai para a região sul, essa relação ela já não é muito eficaz, porque na verdade quando tem um fenômeno de El Niño, um período de chuva, vai chover muito mais, foi o que aconteceu no caso das inundações, né, do Rio Grande do Sul, tiveram grande repercussão na mídia. E a Laninha, ela vai ser um padrão, diferente, tá, então com exceção da região do Rio Grande do Sul, todo o restante do território brasileiro e outras áreas do planeta, quando tem um fenômeno de Laninha, vai então perceber, né, de um modo bem genérico, uma intensificação desse padrão climático esperado, onde acontece um resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico Sul e vai então provocar uma alteração do regime pluviométrico global. Então, onde chove, chove mais e onde é seco, fica mais seco ainda. No caso do Rio Grande do Sul, a gente tem essa exceção, né? No caso de Laninha, vai ficar seco, que é o que está acontecendo agora, em 2025, quando a gente tem a confirmação pelos boletins meteorológicos da ocorrência de uma laninha fraca, a partir de setembro de 2025, trazendo aí uma seca na região sul do Brasil, mas o restante fica com essa relação, né, de intensificação de um padrão esperado. Então cidades como Belo Horizonte, como São Paulo,
Rio de Janeiro, que tem problemas de escoamento, de infiltração historicamente registrados, eles precisam ter medidas efetivas para sanar esses problemas para a população, que vai sofrer com isso. Então a gente consegue perceber, além, né, do nosso território nacional, a ocorrência de tornados, de furacões. A gente tem, né, no Golfo do México e na costa, oeste dos Estados Unidos, e principalmente também na costa leste, onde fica mais evidente, a ocorrência de tornados e furacões. A gente teve vários, teve o Milton, e a gente teve no passado o Katrina, todos eles trouxeram sequelas graves para a população estadunidense. Isso também é uma marca desses fenômenos, dessas anomalias climáticas. Então toda cidade que tem, né, grande concentração urbana, precisa olhar para esse problema de forma efetiva, porque esse desequilíbrio na radiação, essa alteração no padrão de chuvas, elas vão intensificar esses fenômenos. Então, mais tornados, mais ciclones, mais furacões, mais cheias, mais enchentes e mais secas. Esse desequilíbrio vai afetar diretamente a população, principalmente aquela mais vulnerável. Como eu falei também anteriormente, em anos de El Niño e de Super El Niño, a gente consegue fazer uma associação direta com o aumento de arboviroses. Eu estudo particularmente, né, essa correlação entre a maior incidência de dengue, de malária, chikungunya, com aumento de casos, né, diagnosticados nas prefeituras dessas grandes cidades. Belo Horizonte não está longe desse cenário, e é sempre depois de um fenômeno de um El Niño intenso. Então existe uma correlação direta entre temperatura e saúde urbana. Respondendo então a sua pergunta, né, e já trazendo como resolver esse problema, de novo, né, reforçando a necessidade de um planejamento urbano estratégico, construção de cidades saudáveis, sustentáveis, inteligentes, onde a gente possa usar a tecnologia, o padrão de moradia e a mobilidade urbana em conexão. Que aí a gente pode também pensar num outro parâmetro emergente, né, de ser resolvido, que é a questão energética, né, a diminuição ou a extinção mesmo, né, já sendo bem utópica, de uso de combustíveis fósseis para energias limpas, renováveis, sustentáveis. Então é uma forma da gente combater de forma direta os impactos negativos das mudanças climáticas e trazer aí uma melhor qualidade de vida para as pessoas que moram nas grandes cidades, que é exatamente ali, nessa escala, onde a gente tem maior reverberação desses impactos das mudanças climáticas, principalmente na população mais pobre, mais vulnerável. Então isso reforça a necessidade de um uso mais sustentável, de um uso mais eficiente e inteligente das nossas formas de gestão das cidades, uma gestão estratégica, e também em busca de alternativas limpas, sustentáveis no cenário de energia. Além disso, professora, as mudanças climáticas também têm provocado o deslocamento forçado de muitas pessoas, os chamados refugiados do clima, que são pessoas que precisam deixar suas casas por causa de enchentes, incêndios florestais e outros desastres ambientais. Então, diante disso, você acha que esse problema deve ser analisado de forma mais ampla, considerando todos os aspectos sociais quanto os ambientais, ou seria melhor focar apenas na questão ecológica? Então, o tema refugiados do clima, ele é muito sensível, porque geralmente são as pessoas mais pobres, mais desprovidas de recursos, vítimas desses cenários catastróficos. Elas são forçadas a sair das suas casas para tentar sobreviver ou simplesmente para não morrer, né? Buscando outras formas de se alimentar, de trabalhar e manter, né, uma condição no mínimo digna para sua família. Isso impacta diretamente uma condição socioeconômica de famílias pobres. Então, quando a gente cita, né, um exemplo recorrente, um incêndio florestal que acontece normalmente na Austrália ou na Amazônia, legal. Isso tudo pode trazer impactos para as famílias mais pobres que moram, né, em casas de palafitas, por exemplo, na Amazônia. Ou ainda, quando a gente fala, né, do exemplo mais recente no Rio Grande do Sul, as pessoas perderam tudo, elas perderam casas, elas perderam a identidade do local onde elas cresceram, trabalharam, nasceram. Então esse tema, refugiados do clima, ele é emergencial. E ele deve ser olhado e considerado com seriedade. Não é à toa
que em novembro, né, de 2023, a COP28 em Dubai falou muito de um termo que é usado na linguagem econômica, inclusive, o Global Stock Date, ou o balanço global, firmado pelo Acordo de Paris, para justamente sinalizar uma mudança nesse padrão de energia que muitos países usam ainda hoje, né, dominado pelo uso de combustíveis fósseis. Para tentar diminuir esse uso, a gente então teria que investir mais em energia eólica, energia solar, as hidrelétricas. O Brasil é referência, né, na energia hidráulica, para mudar esse cenário. Isso depende muito da diretriz que países de economias mais fortes, como é o caso dos Estados Unidos e da China, vão ter em relação a esse tema, né. O Brasil ele pode se tornar uma liderança global na transição energética, mas hoje Estados Unidos e China dominam o cenário econômico. Então eles é que têm que ter uma postura mais efetiva na mudança do uso energético, na sua forma de produção. Então a própria ONU já usa esse termo justiça climática, para incluir as vítimas de problemas climáticos. São pessoas que precisam de um apoio, de um subsídio direto para encontrar moradia, porque eles perdem tudo, né, e ficam totalmente codependentes de doações e da iniciativa de governos, né. Então muitas vezes esse problema ele poderia ser evitado se as cidades tivessem um planejamento estratégico e não permitisse, por exemplo, a construção em áreas de inundação, nas áreas de várzea, né. Isso tudo a gente vê aí uma briga entre a especulação imobiliária e áreas que são sensíveis, né, na canalização de rios, nos projetos de urbanização. Isso tudo vai contribuir para um agravamento desse problema e que são marcas registradas de muitas cidades, inclusive da nossa, né, de Belo Horizonte. Isso tudo exige uma visão mais estratégica dos gestores. Trazendo essa discussão ainda mais para a nossa realidade, nós podemos falar sobre a relação entre essas mudanças climáticas e a dengue, já que em 2013, uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo já mostrava como a doença se comporta em diferentes contextos ambientais e como essa crise climática contribui para a infestação do mosquito transmissor. Então, qual é a relação entre as mudanças climáticas e a dengue? E por que esse cenário se torna tão favorável para a propagação do mosquito? Sim, existe uma correlação direta entre essas anomalias climáticas globais e a propagação de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente a dengue, a chikungunya e a malária, pelo Aedes aegypti, né. Então a gente teve, mais recente, 2023, 2024, um super El Niño e, na sequência, uma explosão de casos dessas doenças que eu citei. No Brasil, a gente também tem a malária, que deixa várias vítimas, principalmente na região norte, muitos óbitos. E principalmente porque o nosso verão tropical, ele é marcado, né, por chuvas e calor intenso, um cenário propício para a proliferação desse mosquito. Então toda vez que acontece esse tipo de anomalia, na sequência vem um aumento significativo, expressivo, de casos de arbovirose. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e outros órgãos de monitoramento climático global, eles fazem várias pesquisas que confirmam essa correlação. Então, temperatura e umidade elevadas formam ambientes quentes e úmidos, que favorecem a proliferação de mosquitos transmissores. Outro cenário parecido com esse foi em 2015 e 2016, também marcado por um El Niño forte, e na sequência os boletins epidemiológicos dispararam casos, e diagnósticos confirmados de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente o Aedes aegypti. Belo Horizonte não ficou de fora desse cenário, né, uma explosão de casos de dengue e, vários óbitos, superlotação do sistema público de saúde como consequência. Como que a gente pode atenuar esse problema? Infelizmente, a dengue, hoje, ela não tem, como combater, não tem como curar. Combater sim, mas curar não. A dengue ela não tem cura. Uma forma de auxiliar na diminuição do número de pessoas contaminadas por essas doenças seria ou por uma vacina, que tem várias em pesquisa, a mais famosa é a Qdenga, do Japão, mas ela ainda, né, não tem uma imunização completa
no nosso cenário nacional, né, ela ainda está em testes, ela precisa de um tempo para se tornar efetiva e várias doses. A gente só tem no Brasil vacina para crianças e adolescentes e alguns idosos, então ela não tem uma cobertura vacinal que possa trazer, né, uma diminuição expressiva de contaminação e de proliferação dessa doença, infelizmente. Outra forma seria, a inoculação da fêmea, ou seja, a fêmea que transmite a doença. E se você coloca uma bactéria nela, a Fiocruz já tem uma pesquisa nesse sentido, a Wolbachia, projeto Wolbachia, ela não consegue transmitir a doença para outras pessoas. Belo Horizonte já tem, alguns desses mosquitos com essa Wolbachia no mosquito transmissor, e ela vai então ajudar na diminuição desses casos. Isso é ainda um estudo muito incipiente, ainda tudo muito novo, mas são cenários que apontam, né, para uma diminuição dessas doenças aí entre as pessoas, principalmente nas grandes cidades. Entendi, professora. E para finalizarmos, nós sabemos que as nossas atitudes, elas afetam o equilíbrio do meio ambiente. Pensando nisso, há algo que nós, quanto sociedade, podemos fazer para minimizar esses danos? E o que a gente pode esperar para o futuro? Então, para minimizar esses danos ambientais provocados, né, também por mudanças climáticas, quais atitudes a gente poderia ter no nosso cotidiano para contribuir? Eu penso, primeiramente, que seria aplicar os 5 R's: reciclar, reutilizar ou reaproveitar, reduzir, repensar e recusar. Todas as vezes que a gente for no supermercado, for fazer uma compra, mesmo que online, né, lembrar dessa regrinha dos 5 Ss já ajuda muito. Outra coisa que a gente pode fazer é separar o lixo corretamente e, sempre que possível, encaminhar para algum setor ou alguma empresa que faça a reciclagem, né. Nós temos um exemplo no Cefet, que é o PET ambiental, tem vários outros, né. A gente também pode otimizar ou economizar o uso da água quando a gente está escovando o dente, tomar um banhozinho mais rápido, quando tiver algum vazamento consertar, aparelhos, né, não deixar eles direto na tomada, porque eles vão continuar consumindo energia, então são formas simples de aplicar no cotidiano. A gente também pode repensar os nossos hábitos de consumo, numa visão de consumo mais consciente, quando a gente olha a embalagem e vê se aquele produto tem uma origem orgânica, se ele tem o selo verde, embalagens que têm, opção de refil ou que sejam embalagens retornáveis, recusar o uso de sacola plástica no supermercado, levando sacolas de pano ou retornáveis, né. E principalmente evitar o consumo de utensílios plásticos, principalmente cafés, cápsula, copo descartável, tudo que for descartável, porque a gente sabe, né, do impacto disso na vida oceano, na vida das espécies marinhas, né, e do próprio oceano. É um tema que teve uma repercussão grande, inclusive esse ano, que foi o tema da Semana de Ciência e Tecnologia, né, água. Precisamos preservar a água e evitar a contaminação por microplástico. Outra forma seria priorizar, consumo de produtos orgânicos, que vão diminuir, né, o uso de agrotóxicos. A gente pode, comprar esses produtos em feiras comunitárias, vários bairros têm isso, né, Belo Horizonte tem várias feirinhas assim, onde esses produtos são produzidos na casa mesmo das pessoas ou de cidades próximas, mas que são vendidos nessas feiras comunitárias, né. Transporte, dar preferência para transporte público, andar a pé ou de bicicleta, claro, né, quando o fator segurança não colocar em risco, né, a pessoa. Estimular projetos de reflorestamento que vão recuperar as nossas áreas verdes. Eu consigo citar 2 projetos, né, tem o Plant for the Planet, onde na Semana de Ciência e Tecnologia eu tive o prazer de conhecer 2 integrantes do projeto Plant for the Planet, a Érica Lisboa e a Júlia Boniteze, e ainda, o projeto Pomar BH. Todos esses 2 projetos são referência na conscientização, ambiental, na recuperação de áreas verdes da cidade.
São projetos interessantes e eu convido vocês a conhecerem. E é importante também que enquanto, né, estudantes, enquanto pesquisadores, que a gente possa também conhecer e apoiar projetos que fazem essas campanhas de conscientização comunitárias, que vão de uma certa forma, empenhar pessoas, engajar pessoas para as causas ambientais. E por último, apoiar sempre o uso de energias renováveis, né, se possível, se a pessoa tiver condições, investir em fontes de energia solar e eólica na sua residência. Dessa forma, a gente se torna um multiplicador de conhecimentos, de informações, de práticas sustentáveis. E a gente pode levar isso para as nossas redes sociais, para a nossa família, para os nossos amigos e gerar impactos positivos. E para finalizar, você me perguntou sobre um cenário, né, um futuro ambiental. É, dentro de um ciclo virtuoso, que é o que a gente espera, né? A gente pode imaginar, um cenário onde a gente tenha práticas de gestão ambiental, de gestão estratégica, que gerariam esse ciclo contínuo de benefícios socioambientais, né. Então, nesse cenário, as cidades elas teriam uma organização inteligente, saudável, sustentável, resiliente, engrenadas por fontes limpas e renováveis, né. Esse ano nós temos a COP30 no Brasil, né, em novembro, e lá a gente pode, né, ter uma oportunidade única de discutir questões relevantes para a questão ambiental e climática. E o Brasil, ele tem uma posição privilegiada nesse cenário de transição energética global. Ele pode sair dessa COP, né, como um líder nesse momento importante de transição energética em função da nossa matriz ser, né, majoritariamente feita por fontes limpas e renováveis, como é o caso das hidrelétricas. E a gente tem vários exemplos promissores, né, no país em andamento, mas a gente também tem que lembrar que também existem muitos obstáculos, muitos desafios para aplicar os objetivos de desenvolvimento sustentável, né. Então a gente precisa de financiamento, a gente precisa estimular muito pesquisas de cunho ambiental e melhorar a disseminação desses conhecimentos práticos para a população, para que ela possa também se engajar melhor sobre, né, questões ambientais, sobre questões climáticas, e aí juntos, né, numa condição sinérgica, a gente proteger o nosso lindo planetinha azul. E é isso, agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar, né, os meus conhecimentos com vocês e fazer parte desse projeto tão relevante, principalmente nos dias atuais. Um abraço. Muito obrigada, professora Carolina. Essa conversa foi realmente incrível, super didática. A senhora explicou tudo de um jeito tão claro que deu para entender direitinho e fez a gente refletir bastante sobre como as mudanças climáticas afetam o nosso dia a dia. Agora, a gente também fez algumas perguntas para os alunos da Escola Municipal Bento Machado Ribeiro, para saber o que eles pensam sobre esse assunto. Vamos ouvir? Neste momento, entrevistaremos alguns alunos da escola parceira do projeto Pensar Jovem, a Escola Municipal Bento Machado Ribeiro. Nathalie Alves Fernandes é a aluna que entrevistaremos agora. Ela está cursando o 9º ano. Nathalie, na sua visão, o assunto mudanças climáticas atrai os jovens atualmente? Isso vai de adolescente para adolescente. Geralmente não interessa tanto, você vê muitos poucos adolescentes falando sobre isso. E quando falam é mais na escola, quando tem esses assuntos sobre geografia, ciências, mais nesses momentos que os adolescentes falam. Mas não é um assunto que atrai tanto eles. Como você acha que isso poderia melhorar então? Eu acho que colocando algumas coisas nesses assuntos que atrai os adolescentes. Por exemplo, envolvendo jogos, internet e coisas do tipo, que são coisas que atraem os adolescentes hoje em dia. E, Nathalie, muito obrigado pela sua participação. Então, agora partiremos para outro momento. Entrevistaremos agora Rian Charles. Ele é da Escola Municipal Bento Machado Ribeiro e está cursando também o 9º ano. Rian, você, como jovem, procura saber sobre as mudanças climáticas que ocorrem pelo mundo?
Bom, não, mas quando eu acordo todo dia às manhãs, eu assisto no jornal e eu procuro saber mais sobre as informações do mundo. Ok. Isso, para você, é preocupante? Às vezes sim, às vezes não. Pra mim, eu não me importo muito com isso, mas eu tenho que me preocupar mais com outras coisas. Ok, muito obrigado pela sua participação. Agradeço em nome do projeto. Muito obrigada. Agora, entrevistaremos mais uma dupla de estudantes da Escola Municipal Bento Machado Ribeiro, também cursando o nono ano, Emanuel e Amanda. Emanuel, você acha que a sociedade deveria se importar mais com as mudanças climáticas? Eu acho que sim, pois devido ao desmatamento e muitas causas feitas pela ação do homem, o mundo sofre e as consequências desse sofrimento é as mudanças climáticas. E a gente tem que pensar mais no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, da nossa geração. Como eles podem viver no mundo assim, com essas mudanças climáticas? E quais são as consequências que isso traz para a humanidade? Amanda, agora a mesma pergunta para você. Você acha que a sociedade deveria se importar mais com as mudanças climáticas? Eu acho que sim. Mas no seu dia a dia, você observa as pessoas contribuindo para a extinção das mudanças climáticas? Infelizmente não vejo isso acontecendo. E você, Manuel, no seu dia a dia, você observa as pessoas contribuindo para a extinção das mudanças climáticas? Não, no meu dia a dia eu nunca presenciei uma ação dessa categoria. Isso é muito triste, né? Por causa que ninguém, assim, pensa no nosso futuro, não faz ações para beneficiar o nosso futuro. Entendo. Então, encerramos por aqui com a entrevista dos alunos da Escola Municipal Bento Machado Ribeiro, Emanuel e Amanda. E assim, a gente chega ao fim de mais um episódio incrível, com a participação especial da professora Carolina Dias e dos alunos da Escola Municipal Bento Machado Ribeiro. Muito obrigada a todos que participaram e compartilharam suas experiências com a gente. Não posso deixar de falar o quão inesquecível foi a sua experiência de participar e aprender com esse projeto. Agradecemos também a todos que nos acompanharam nessa série. Foi um prazer dividir esses momentos com vocês. O Pensar Jovem, projeto aprovado pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG e coordenado pela professora Carla Moreira, convida vocês, alunos e professores de escolas públicas, a participarem dos nossos debates aqui no programa, no podcast e nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é Pensar Jovem Cefet-MG. Todas as informações sobre como enviar suas propostas estão por lá. Obrigada por nos acompanharem até aqui e até mais!